Olá pessoal, tudo bem? Mais um programa que cai na prova discursiva e hoje, atendendo a sugestões e pedidos, nós vamos falar do Superior Tribunal Militar. O concurso foi autorizado, está aberto, edital lançado e tem prova discursiva. Há vagas para nível médio e superior, mas a discursiva, olha só, apenas para cargos de nível superior. Então, vamos conversar um pouquinho sobre esse concurso, como é que vai ser a prova, o que você tem que fazer, que tipo de cuidados você precisa ter para mandar muito bem na discursiva para o STM. Vamos lá? Então, existem aí algumas informações importantes que a gente não pode deixar passar, que são as seguintes. Você que está aí preparando para esse concurso, Sebrasp é a banca, esse é o momento que a gente vibra aqui, alegria. Sebrasp é uma banca muito boa, principalmente para fazer provas discursivas, então aqui a gente merece, né, o nosso coração. Por quê? Por que a Sebrasp é uma banca muito boa? Porque ela direciona. As propostas de redação elaboradas pela Sebrasp têm normalmente um texto motivador, um recorte temático que sintetiza esse texto motivador e os direcionamentos, muitas vezes 3, 4 direcionamentos que, se você prestar bastante atenção, apontam para a própria estrutura do texto, porque contemplar aqueles itens significa contextualizar, desenvolver ali o texto, explorando as informações e ampliando a discussão. E um último item que geralmente pede uma intervenção ou uma possível solução, alguma coisa que finaliza a discussão que vai apresentar. Então, é uma banca que canaliza, que direciona, e isso é bom, porque você não fica ali olhando para o além ou pensando em uma proposta milagrosa ou qualquer outra coisa sem saber o que vai fazer. Por isso que é uma banca muito boa. Geralmente, as propostas elas se apresentam dessa forma. Não estranhe se tiver alguma diferençazinha, se de repente apresentar um recorte temático com direcionamentos ou até mesmo um pequeno texto motivador e pedir para você discorrer sobre aquilo. Ainda há sempre as possibilidades de os conhecimentos específicos serem inseridos numa produção. Então, é uma banca criativa, uma banca que organiza bem as suas propostas, mas que, sobretudo, independente do tipo de proposta que apareça, ela é sempre bem encaminhada. Então, você sabe o que deve fazer. Outra coisa interessante, já havia até comentado, mas é legal a gente olhar de novo, o concurso ele abre vagas para nível médio e nível superior, né? Tem técnico e analista, prova aí no comecinho de março, mas a discursiva só analista, tá? Só analista vai fazer discursiva. E neste caso, o assunto a ser contemplado, ó, conhecimentos específicos. Normalmente, prova que contemple, né, conhecimentos específicos pode apresentar um pequeno texto motivador com algum tipo de questionamento, solicitando que, com base em uma questão pontual, uma teoria, um ponto técnico, teórico qualquer, se justifique. Então, os conhecimentos específicos são aqueles apresentados nos ementários, o conhecimento específico sempre voltado à especialidade, né? Então, todos os cargos, todas as áreas e especialidades de analista judiciário têm prova discursiva, eliminatória e classificatória. Importante que você não esqueça o que isso significa. Uma prova eliminatória significa o quê? Nota mínima. Provas de concursos tendem a colocar como nota mínima algo perto aí de 50% a 60% do valor da nota, do valor da prova. Nessa prova o peso aí é 40 pontos, critério de correção segue aquele critério da Sebrasp, que também não é um critério ruim, a gente já fala um pouquinho sobre isso, e o mínimo desejado aí 50% de aproveitamento. Então, dos 40 pontos, você precisa alcançar pelo menos 20. Então, peraí, vamos resumir tudo isso. Prova só para analista, 40 pontos, conhecimentos específicos, dissertação de até 30 linhas, né? Então você tem até 30 linhas para poder atender aí as exigências da proposta, para poder fazer tudo aquilo que a proposta solicita, e de caráter eliminatório e classificatório. Dos 40, pelo menos 20 pontos você precisa alcançar. O problema é que esses 20 pontos não são suficientes para você ser chamado, então capricha, não joga para os 20, vai para os 40, é possível? É lógico que é. Se você seguir bem as recomendações da proposta, você consegue sim
uma nota bem expressiva, bem significativa. Mesmo porque os critérios de correção da Sebrasp são critérios muito bons e são fáceis de serem compreendidos para serem atendidos. Então, o que acontece? A avaliação ela vem sempre em duas esferas, macro e microestrutura. A macroestrutura vai contemplar o quê? O conteúdo. Então, se a proposta tem ali 3 direcionamentos, você tem 3 especificações para alcançar aquilo que se chama NC, nota de conteúdo. Então, se você fez o que era para fazer, atendeu às especificidades da proposta, as chances de a sua nota de conteúdo ser muito próxima da nota máxima é bastante grande. A gente também não pode desconsiderar que Sebrasp gosta de olhar o que se chama apresentação. Então, eles contemplam ali letra, legibilidade, rasura, alinhamento. Normalmente, um percentual pequeno, de 40 pontos, 2 pontos voltados a isso. Então, você já sabe que se caprichar nessa parte mais visual do texto, você já tem uma notinha a mais. A macroestrutura, ela se volta ao cumprimento da proposta, se você fez o que era para fazer e se a maneira como você fez é uma maneira satisfatória. A microestrutura, aspectos normativos. Então, a banca, as linhas são numeradas e há uma folha de resposta igualmente numerada. Essa microestrutura se divide em 3, grafia e acentuação, morfossintaxe e adequação vocabular. Então, o que a banca vai observar? Se você põe adequadamente os acentos, aí vale a pena prestar atenção no tamanho do acento. Às vezes a pessoa vai um acento tão pequenininho que nem parece, vai ser computado um erro, então capricha aí, faz bem marcadinho, bonitinho. Escreva as palavras corretamente, né? Aspectos de grafia também são contemplados. Na morfossintaxe, o que mais se erra, concordância e regência, tome cuidado, então preste atenção, verifique se o sujeito está concordando com o verbo mesmo, para não perder nota nesse critério. E na adequação vocabular, ele avalia o seu repertório, quanto mais rico, quanto mais vasto, melhor e menos nota se perde. Somam-se os aspectos da macroestrutura, faz-se um cálculo em relação à microestrutura, pois há aí para saber quanto você vai perder em relação a erros, uma continha ali, a questão do número de linhas, o número de erros, a gente tem um cálculo bem legal para fazer, e aí pronto, chegou a sua nota. É possível uma nota máxima? É. É possível uma nota muito perto da máxima? É. Basta você querer, basta você ficar muito atento a isso, seguir as orientações, estudar, assistir às aulas, vai lá no canal, no site do Aprova, se inscreve, assista às aulas, isso é muito bom, é muito rico, pratique, conheça a banca, vá atrás de outras questões, outras propostas que foram elaboradas por eles, porque assim você vai se ambientando a linguagem que ela usa e com certeza vai fazer uma excelente prova discursiva. Então, era isso, não tem muito mistério, não tem muito segredo, a banca é boa, a banca capricha na produção e você precisa caprichar também na produção. Faz uma boa prova, lê com cuidado, lê com carinho, se certifica de ter seguido todas as exigências, todos os direcionamentos e de ter colocado os pingos nos is, os acentos nas vogais corretas e ter escrito tudo bonitinho. Eu tenho certeza que você vai ser bem avaliado. Um beijo grande para você e nos vemos no próximo programa.